Olha, está conosco o senador pelo PSDB, Ricardo Ferraço, mais uma vez nos atendendo aqui no Jornal da Manhã. Senador, bom dia, obrigado pela sua atenção. Muito bom dia, é um prazer estar conversando com vocês mais uma vez. Prazer é nosso. Senador, o senhor é do PSDB, mesmo partido de Aécio Neves. A decisão sobre a possibilidade dele retornar ao Senado ficou para a semana que vem. Eu pergunto, há muita discussão sobre interferência de poderes, se o Supremo poderia tomar essa decisão, se é só o Senado que pode tomar essa decisão, no caso o Congresso Nacional pode tomar essa decisão. O que o senhor acha? O que está certo? O que está certo e o que está errado nessa discussão? Olha, para muito além da discussão jurídica, para a controvérsia e para a polêmica estabelecida, o fato objetivo é que cabe a todos nós, enquanto cidadão e enquanto instituição, cumprir as decisões emanadas da Justiça, sejam elas de primeiro, de segundo ou de terceiro grau, como foi o caso desta decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Portanto, para além dessa controvérsia que está colocada, eu acho que, sinceramente, não cabe ao Senado revisar uma decisão do Supremo. O que pode ser feito é um recurso para que o próprio Supremo julgue no plenário e dê a palavra final. Porque, por enquanto, o que se tem é uma decisão da primeira turma que reflete parte do Supremo. Portanto, eu sou contra a votação desse requerimento. Votei a favor para o requerimento ser votado, mas votarei contra, porque não cabe ao Senado fazer qualquer tipo de... A meu juízo, não cabe ao Senado. O que cabe é um recurso para que o Pleno do Supremo Tribunal Federal possa julgar definitivamente, para além das questões jurídicas, para a controvérsia que está estabelecida. O fato objetivo é que as denúncias que pesam contra o senador Aécio Neves não são graves, são gravíssimas. E aí cabe ao senador, cabe aos seus advogados e a ele próprio fazer a sua defesa e evidentemente, responder pelos seus atos. Professor Vila, antes da sua pergunta para o senador, só para a gente trazer a informação para o ouvinte, nos Estados Unidos, o presidente Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, afirmou que o Supremo é o guardião da Constituição e tem a decisão final. E o ministro Gilmar Mendes afirmou que os integrantes do Supremo devem calçar as sandálias da humildade. As quais ele não calça. Mas vamos deixar isso de lado em relação ao ministro, que eu vou comentar lá no final. Senador, bom dia, Marco Antônio Vila, senador. Deixa eu colocar a seguinte questão. O senhor disse que as denúncias não são graves que pesam sobre o senador Aécio, são gravíssimas. Como explicar, e o senhor é um senador do PSDB, que o Aécio Neves continua como presidente, mesmo licenciado, não importa, do PSDB? Eu acho isso insustentável e injustificável, professor Marco Antônio Vila. Evidentemente, o senador Aécio Neves não deveria ser, nem de direito, nem de fato, presidente do nosso partido. Essa tem sido a minha militância internamente. A meu juízo, o senador Tasso Gereissati já deveria ter assumido integralmente o exercício da presidência do partido. O senador Tasso Gereissati é, de fato, o presidente de fato, mas é um presidente interino conduzindo uma transição, quando, de fato, nós deveríamos já ter feito essa cirurgia, sabe, em função dos fatos. Evidentemente que, com tudo que está acontecendo, mesmo o senador Aécio Neves tem o chamado princípio da presunção da inocência. Mas para isso ele tem um devido processo legal para se defender e assim por diante. Agora, evidentemente que essa indefinição ou essa falta de atitude, ela produz um enorme prejuízo para o nosso partido. Senador Ferraço, gostaria de ouvir a sua opinião sobre o texto constitucional que o senhor falou que o Senado não pode desrespeitar a decisão do Supremo. Eu acho que não apenas o Senado, nenhum cidadão pode desrespeitar. Tudo bem. Não, mas a Constituição prevê, no artigo 53, parágrafo 2º, que pode. Desde a expedição do diploma, diz a Constituição, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante delito de crime inafiançável. Neste caso, quer dizer, se for preso,
os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, Senado ou Câmara, por exemplo, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Ou seja, a Constituição devolve ao Senado para resolver sobre a prisão. Como é que o senhor vê esse texto constitucional? Esse tema está pendente, inclusive, de decisão do Supremo Tribunal Não, Federal. já está na Constituição, a Constituinte já escreveu isso. Não, perfeito, está na Constituição, no artigo 53. Isso. É exatamente isso. O que eu estou dizendo é que tem uma ação direta de inconstitucionalidade com relação ao artigo 319 do Código de Processo Penal, que estabelece medidas cautelares alternativas à prisão. É outro assunto, né, senador? Quero saber esse texto. A sua interpretação sobre esse texto. A minha interpretação sobre esse texto está vinculada à controvérsia. A medida cautelar adotada pela primeira turma é prisão ou não é prisão? É prisão preventiva ou, de fato, é uma medida cautelar alternativa à prisão? O fato objetivo é o seguinte: o artigo 53 da Constituição realmente reserva ao Senado esse papel. Está escrito na Constituição Federal, e a Constituição ela tem um peso maior do que, evidentemente, o Código de Processo Penal. Agora, a questão central é a seguinte: esse é o melhor caminho para a restituição do equilíbrio entre os poderes? Porque, na prática, independente da decisão que o Senado adotar, o que vai acontecer? Essa decisão irá a voto no plenário do Supremo Tribunal Federal. Portanto, é o Supremo Tribunal Federal que dará a última palavra, como disse o presidente Fernando Henrique Cardoso. Senador, nós vivemos, quer dizer, um momento de maior crise da história do Brasil republicano. Crise entre os poderes, crise no interior dos poderes, corrupção. Não há momento pior do que esse. E as instituições funcionam malemar, mas pessimamente. Porque se funcionasse bem, a gente não estava nessa draga, desculpe usar essa expressão mais popular. E por outro lado, temos um presidente da República, pela primeira vez na história, no exercício do cargo, primeiro acusado de corrupção passiva, denúncia que só vai poder ser apreciada em 2019 e tal, por decisão da Câmara dos Deputados, e agora mais uma denúncia encaminhada aí com duas mãos essa denúncia, uma delas tratando de obstrução da justiça e outra de formação de organização criminosa, e que a Câmara dos Deputados vai apreciar tal qual determina a Constituição. E que envolve outra vez a questão do PSDB, já que o relator vai ser o deputado Bonifácio Andrade, eu sei que é de outra casa, mas é do seu partido, e a questão que vai voltar a se colocar é se o PSDB vota contra ou a favor, para que o STF possa apreciar. Não é necessariamente aceitar, né? Aceitar ou não a denúncia, senador. E vai voltar a questão se o PSDB fica ou não no governo. Qual é a opinião do senhor? O PSDB deve permanecer no governo? A minha opinião é que o PSDB deveria ter saído desse governo há muito tempo. Nós não podemos prescindir ou ter como pressuposto cargos para que nós possamos exercer as nossas crenças e as nossas convicções. E é um absurdo que um deputado do PSDB possa se prestar a esse papel. Eu, inclusive, estou defendendo que a liderança do PSDB na Câmara, o deputado Ricardo Tripli, destitua o senador Bonifácio para que ele não exerça esse papel em nome do PSDB. Porque se há uma divisão interna, e essa divisão interna existe, eu preciso reconhecer, infelizmente o campo político que eu milito, ele tem sido minoritário, mas não tem sentido, não tem pé e não tem cabeça um deputado do PSDB, aceitar essa tarefa. Então, o que nos resta agora é a expectativa de que o líder do PSDB na Câmara, o deputado Ricardo Tripli, possa destituir o deputado Bonifácio da Comissão de Constituição e Justiça, para que ele não exponha ainda mais o nosso partido a essas questões todas. Senador Ricardo Ferraço, do PSDB, muito obrigado mais uma vez pela atenção, gentileza, bom fim de semana, até a próxima. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, um bom dia a todos.